Chegou o grande dia. Amigo do rádio, amiga do rádio. Vocês que gostam desse veículo como nós gostamos, que é a nossa vida, é a nossa paixão, é a nossa companhia diária. Hoje eu tenho uma surpresa muito gostosa. Vocês vão matar saudade de uma pessoa que vocês já ouviram durante muito tempo. Quem não se lembra, ou porque não identificou o rosto, etc., etc., numa palavrinha só, vai falar, é ele, é ele. E, além de tudo isso, nós vamos saber histórias que, se eu não me engano, a gente se lembra de algumas coisas, nós trabalhamos juntos, fomos colegas de mesma emissora, eu acho que tudo começou em Sertãozinho, no interior do estado de São Paulo, mas ele vai confirmar isso. Vem aqui para a tela, meu querido amigo Antônio Freitas. Olá, Luiz Fernando Malhoca, grande companheiro do rádio, grande nome da radiofonia paulistana e brasileira. Grande prazer estar aqui conversando com você. O prazer é meu e de toda a equipe que nos ajuda a fazer este modesto, simples programa, mas ele é pretensioso, sim, porque ele quer deixar para a posteridade um pouquinho da história do rádio, como ele foi feito. E a gente, quando está trabalhando, né, depois que a gente bate o cartão de ponto, genericamente falando, a gente começa a escrever uma página nova todo dia. Não, e essa história, durante a comemoração dos 100 anos de rádio, nós estamos procurando contar aos amigos e às amigas que nos prestigiam em qualquer uma das nossas redes sociais, que agora são inúmeras. Você tem na tela sempre a facilidade de identificar pelos ícones onde é que nós estamos, também pelo podcast, que não é nada mais, nada menos do que um recorte do programa de rádio, né, da programação toda, você coloca à disposição, e como diz o vulgo importado dos Estados Unidos, on demand, você vai lá e ouve a hora que você quiser. Então, você não é obrigado nem a acompanhar os lançamentos na hora em que eles são feitos e tal. Isto posto... O melhor horário, né? O melhor horário para cada claro. A hora que você tem tranquilidade, que você quer ouvir, às vezes você pode ligar também o computador, você vai ver as pessoas, né? E não precisa ficar olhando direto para a tela. Eu acho muito estranho ligar o computador e não olhar para ele. Eu não consigo fazer o rádio do computador. Para mim, rádio é rádio ainda, mas tudo bem. Quer dizer nada, não vamos discutir, cada um tem a sua opinião e vamos lá. O garoto que nasceu no interior do estado de São Paulo, Sertãozinho está certo, né? Sertãozinho, ao lado de 18 quilômetros de Ribeirão Preto, bem ao lado de Ribeirão, é uma das cidades daquele pedaço de Ribeirão, da famosa Alta Mogiana, mais próximas de Ribeirão, que é Sertãozinho. A gente sempre brinca, né, como algumas pessoas brincam lá na minha cidade, que Ribeirão faz parte da grande Sertãozinho, né? Tá certo. Mas Ribeirão é uma cidade que está enorme, né? Tem mais de 750 mil habitantes. Mas Sertãozinho, quando eu saí de lá, tinha 35, 40 mil. Hoje já está com 130 mil já. Olha só como cresceu bastante. Muito. Ali perto também tem. Eu ia dizer tinha, não. Ela sempre existiu. Santa Rita do Passa Quatro? Sim. Era perto ali? Dá uns 80, 90 quilômetros de Sertãozinho, indo de São Paulo, você indo pela Bandeirantes ou Anhanguera, depois a Bandeirantes termina ali em Cordeirópolis, né? E você segue pela Anhanguera. A Anhanguera, que é mais antiga e tal, e depois você passa Leme, Araras, Leme, Pirassununga, aí vem Porto Ferreira e Santa Rita do Passa Quatro. A querida Santa Rita, terra do meu avô, Arthur de Freitas, terra de muitos parentes que ainda tenho lá, meu avô era de lá. O meu tio, irmão do meu avô, meu tio João de Freitas, conhecido carinhosamente apelidado de Comendador João de Freitas, ele foi o mestre de obras da igreja de Santa Rita. Ele foi o mestre de obra... Isso eu conversei já com Salomão, grande nome de Santa Rita, querido Salomão Esper, que você também conhece. E meu avô, meu tio, ele era o mestre de obras, e naquela época não tinha muito o engenheiro ficar cuidando. Quem cuidava mais
do segmento da obra era o mestre de obras, o engenheiro, acho que, segundo ele me contou, passava lá de vez em quando. É uma igreja muito bonita, Santa Rita é uma cidade muito agradável, né? Muito gostosa. Eu fui, não recentemente, já faz alguns anos, eu fui levar o Salomão para rever Santa Rita numa das oportunidades que os dois tinham, e nós fomos passar lá um fim de semana. E aí eu conheci essa igreja que você está falando e não sabia dessa história. Por isso que eu digo, é sempre bom conversar, que a gente vai aprender. Bom, eu quero saber o seguinte... Inclusive, se você me permite, o Salomão conta isso. De vez em quando ele participa da prova. Outro dia, nem 15 dias, eu acho que eu ouvi, num domingo de manhã, no programa do Memória, do Belton Barrão, na Bandeirantes, e ele contando histórias de professores que ele teve, de pessoas, ele conta histórias lindas, maravilhosas de Santa Rita. Porque o Salomão é um arquivo vivo, né? Tanto do rádio quanto da cidade dele, de onde ele nasceu, que é Santa Rita do Passa Quatro. Ele teve, pelo que eu já ouvi nas entrevistas, 3 irmãos. Eu conheci, que fazia o programa O Velho Realejo, na Rádio Globo AM, nos anos 80. Isso. Chamado de Mussa na pia batismal, mas como não dava para usar esse nome no rádio, ele adotou o Júnior, então ele ficou Salomão Júnior, o que levou muita gente a pensar que ele era filho do Salomão, era irmão. Mas nenhum dos irmãos do Salomão nasceu em Santa Rita, só ele. É uma coisa curiosa. A gente acha que a família era de Santa Rita, não. Foi sazonal, o pai parou lá para fazer trabalho, para se instalar, e aí acabou nascendo o Salomão. Esse irmão do Salomão, então, que você se refere, o Salomão Júnior, que tinha programa na Rádio Globo, e depois foi ter programa depois na Rádio 9 de Julho, da Curia Metropolitana, né? Isso. E depois encontrei com ele, olha quem estava, eu com o Franco Neto, o saudoso Franco, e encontramos o Salomão, que eu não conhecia, que o Franco me apresentou. Foi a única vez que eu encontrei com ele e conversamos quase 1 hora na Paulista, em frente ao Clube Holmes, que você também conhece. Sim. Ficamos conversando e matando saudade de tantas coisas. Eu era um garoto, né? Anos 80 ainda. Eu entrei no Jovem Pan com 21 para 22 anos. Então, antes da Jovem Pan, peraí, antes da Jovem Pan. Lá em Sertãozinho, você já falava grosso, como se dizia antigamente, você já tinha uma voz diferenciada. Na escola, alguém achava que você era o menino que devia ler e lá para frente fazer alguma coisa. Conta esse começo lá na querida Sertãozinho. O meu pai tinha uma voz bonita, meu pai tinha uma voz bem bonita, uma voz grave. Agora, o meu tio, irmão mais novo do meu pai, meu tio Décio, também meu pai falecido há muitos anos, e meu tio Décio, também já falecido, tinha uma voz grave, uma voz forte, grave. E o meu pai também tinha uma voz bonita. Agora, a minha mãe, eu acho que eu devo a essa junção do meu pai com a minha mãe foi cantora. A minha mãe cantava maravilhosamente bem. Dona Altair Fernandes de Freitas. Ela era cantora, foi mais de 12 anos, eu acho, que ela ficou, até o momento que ela não quis mais e saiu. Ela era cantora, a cantora principal do coro da igreja de Sertãozinho, igreja matriz de Sertãozinho. Minha mãe tinha uma voz muito bonita. E minha mãe me influenciou muito, Marioca, a gostar de rádio, porque minha mãe adorava rádio. Então ela botava um rádio, meu pai comprou uma certa vez para ela um rádio, aquela marca Pi, em inglês, PYE, e era rádio valvulado ainda, rádio de válvulas. E esse rádio ela deixava ligado o tempo todo, esse rádio ligado, e ela na cozinha cantando junto, ouvindo. Então, eu lembro de grandes apresentadores da Rádio Nacional, minha mãe passando roupa na varanda do fundo da casa, a minha mãe passando roupa e ouvindo. Aqueles grandes locutores da Rádio Nacional. Então, lembro... não lembro do nome de todos, mas eu lembro das vinhetas, das gravações. A Rádio Nacional do Rio de Janeiro passa a apresentar. Aí entrava já outra voz feminina, grande novela Gessi Lever. Isso é uma coisa que não morre nunca na minha memória, na minha cabeça. E aquelas gravações famosas, as vinhetas,
E quando os ponteiros apontarem para o infinito, às 12 horas, o programa tal, fulano de tal, não sei o que apresenta. Eram locutores memoráveis de uma época, né, que já passou, não volta mais. E depois a minha mãe começou, depois que a Rádio Nacional começou com tendência de baixa audiência, que ela começou a morrer um pouco, né? Foi aquela época e a Mairink Veiga, no Rio de Janeiro, muito, muito conhecida, nacional. E depois minha mãe começou a ouvir programas da Bandeirantes, em ondas curtas, e da Tupi, de São Paulo, né? Tupi de São Paulo, Bandeirantes, e no finalzinho da tarde já pegava em Sertãozinho com som muito bom. A Globo, a Tupi, a Nacional do Rio de Janeiro, eram grandes emissoras de rádio. Eu ouvi demais aquelas coisas. Então eu adorava, passei a gostar de rádio. Eu tenho uma formação, para você ter uma ideia, eu sou formado na escola que hoje é o Unesp, em Jaboticabal, e na época eu fiz o curso de nível médio, o Colégio Técnico Agropecuário José Bonifácio, que era ligado à Faculdade de Agronomia, Veterinária e Zootecnia, Faculdade Professor Antônio Ruete. Hoje tudo é Unesp, tudo virou Unesp. E como eu vivia na fazenda do meu tio, que era muito próxima de Sertãozinho, a gente ficava, meus irmãos, ficávamos sempre lá, na casa dos meus tios. Meu irmão foi fazer um ano antes de mim a escola, eu fui também depois, fizemos um pouco de especialização em fitotecnia, em zootecnia, mas depois o que eu gostava era isso, que eu vivia com o rádio colado, ouvindo narrações esportivas, os grandes narradores, e ouvindo noticiários, programas, e eu acabei fazendo o que eu amava, né, que era rádio. Comecei em rádio muito cedo, lá em Sertãozinho, na Rádio Educação e Cultura de Sertãozinho, na década de 70, ainda na metade da década de 70, e dali eu já em 1979, já a gente juntava um dinheirinho, eu e meus amigos, para ir para o Rio de Janeiro, que era uma cidade que não tinha tantos problemas de violência ainda. A gente passava uma semana no Rio, e eu fui lá e me deu na ideia de fazer um teste na Rádio Globo, no Sistema Globo de Rádio, que eu pegava como se fosse uma emissora local à noite, em Sertãozinho. Pegava muito bem a Tupi e a Rádio Globo do Rio de Janeiro, que eu ouvia toda a noite nos noticiários, a turma da Maré Mansa, que eram grandes humoristas que faziam programa na Rádio Globo, tudo gravado, evidentemente, com a apresentação de Antônio Luiz, que eu não esqueço o nome dele, e era um programa que entrava 9 horas da noite, por aí, e tinha 1 hora de programa, basicamente, com grandes humoristas que participavam desse A Turma da Maré Mansa. E esse foi o meu começo no rádio. Depois eu fiz o teste em 79, de Sertãozinho, já fui para o Rio de Janeiro, tive um pouco de experiência em emissoras de Ribeirão Preto, e fui eu não esperava nem passar no teste, eu passei no teste, eu fui aprovado, e já no primeiro dia, foi um sábado que eu fui na Rádio Globo, fizeram um teste comigo num sábado, olha só. Sábado você vai numa emissora, hoje não tem ninguém, a emissora está praticamente, né, parada. Aí fizeram um teste comigo, me aprovaram. O diretor da época, ele era diretor da Rádio Mundial, ele era diretor da Rádio Mundial, Jaime Azulay. Ele me passou para o grande Edmo Zarif, a partir da quarta-feira, quando eu retornei para o Rio. Isso foi num sábado, ele me deu até quarta-feira para retornar, tive que fazer tudo em 2, 3 dias. Retornei para o Rio, o Edmo Zarif era o coordenador ele era um grande locutor, grande narrador, uma voz linda, né? Muito conhecida no Rio de Janeiro, no Brasil. Aquela vinheta do Brasil, Luzio, aquilo é a voz dele. E ele era o grande locutor de chamadas da Rádio Globo do Rio de Janeiro e das emissoras do Sistema Globo, que eram 6 rádios num prédio só, na Rua do Russell, 434, ali na Glória, pertinho do Hotel Glória. Eram as rádios, Rádio Globo, AM, Rádio Globo FM, que era 98, muito conhecida, Rádio Eldorado, que eu trabalhei à tarde, eu fazia Globo à noite e Eldorado à tarde, e
Mundial, fiz algumas vezes quando precisava, eu ia fazer Mundial, que eu adorava a Rádio Mundial, pegava super bem no interior. A Rádio Mundial foi um acontecimento no Rio de Janeiro, como foi aqui em São Paulo, os períodos que você viveu muito bem isso, a Difusora e a Excelsior, né? Você foi coordenador da Difusora naqueles bons tempos, né? Você dirigiu a Difusora, né? Sim, eu comecei em televisão, vou falar rapidinho também, porque é só de passagem. Eu comecei em televisão pela facilidade de ter um estágio na TV Cultura. Ali eu desenvolvi o gosto por algumas coisas já estavam encruadas lá dentro, com vontade de sair, e aí eu inventei um programa chamado TV2 Pop Show, que era feito com filme e clipe. O filme-clipe é o pai do videoclipe. Ainda eu antes... lembro do nome, aquele T, meio, o V bem pontudo assim, né? Na vinheta TV2, eu lembro desse nome. Isso, e o Regis, a voz de Henrique Regis, que eu ouvia tanto no rádio, chamei para ser a voz do TV2 Pop Show. Por quê? Porque naquela época... O Regis era uma voz, desculpa te interromper, o Regis era uma voz que eu nunca esqueço da voz do Regis, porque era uma voz muito marcante. O Regis foi uma voz linda. E ele se foi muito novo, né? Muito moço. Né? Foi, realmente. O coração o traiu e nos traiu também, porque tirou do nosso convívio. Ele estava com uma possibilidade de trabalhar imensa, mas ocorreu antes daquilo que a gente esperava, ou então até porque não deu tempo de ele se precaver ou se prevenir. Hoje a gente tem tantos mecanismos e é tudo mais fácil você sentir que está infartando e tal. Ele parou de uma vez. Bom, depois da TV Cultura, o TV2 Pop Show, através de Walter Guerreiro, que eu não conhecia, não sabia quem era, mas tinha na memória o nome dele de alguma forma como uma pessoa importante do rádio. Ele tinha estado ainda na Rádio Pan-Americana, emissora de esportes, antes de ser Jovem Pan. E aí o Guerreiro foi montar um estúdio de gravações. E me pediu... Estúdio Free na Laguna Campina. Eu conheci o Guerreiro, você está falando do Guerreiro. Ele sumiu, não sei onde ele anda. Eu conheci Walter Guerreiro através do Antônio Alexandre, nosso querido Capota. E eu gravei muitas vezes para o Walter Guerreiro, que o Antônio Alexandre me apresentou lá, a ele no Estúdio Free, que era pertinho da Jovem Pan, descia rapidinho ali. Perto mesmo. E aí eu fui fazer aquele TV2 Pop Show da televisão num formato de rádio, que não era tão difícil. E aí o apresentador chamava-se Antônio Celso. Eu não conhecia pessoalmente, mas obviamente de rádio sim. Aí o Celso falou, por que a gente não faz esse programa na Rádio Celso? Não sei. Eu estou trabalhando em televisão, mal tenho tempo de acompanhar, não sei, de manhã, noticiário e tal. Ele falou, não, vamos fazer alguma coisa lá. E aí se desenvolveu a carreira. Eu fiquei 3 anos na Excelsior como assistente do Antônio Celso, chefe da discoteca, discotecário, programador, tudo para poder compor um dinheirinho aí que me permitisse sobreviver. E dali, quando eu... Desculpe, um momento maravilhoso da Excelsior, né? E já na concorrência com a Difusora, mas pelo que eu já li, não sei se você vai me confirmar isso agora, a Excelsior tinha uma tendência mais de tocar as músicas que vinham da Europa e a Difusora mais dos Estados Unidos. Era isso mesmo. O Caion tinha um gosto particular, eu nunca conversei com ele sobre isso, mas ouvindo a rádio a gente pode depreender. Ele gostava muito da soul music e isso deu certo, quer dizer, ele abraçou esse pacote de música soul, meio rhythm and blues, aquelas coisas que hoje a gente chama de jazz fusion, mas não era ainda, eram algumas tendências para o pop, né? Saindo do disco e tendo um pouco mais de gingado para dançar e tal. Já a Excelsior era uma rádio mais romântica, tinha músicas em francês, inglês, da Inglaterra, espanhol, coisa que aquelas vinhetas que entravam, aquelas vinhetas que entravam na programação da Globo ajudavam muito a Excelsior, com a voz do Antônio Celso,
Viagem com a Excelsior e aquilo tudo. A máquina do som. A Globo estava num crescimento fenomenal naquela época, né? E era muito bacana a guerra a disputa, não sei se posso chamar de guerra, mas a disputa entre as duas era muito bacana. Eu ouvia a Rádio Excelsior durante o dia, lá em Sertãozinho, nos 31 metros, em ondas curtas. E a difusora já começava a pegar a partir das 6, 6h30 da tarde, ela começava a pegar já super bem. E ia durante a madrugada inteirinha. Eu conhecia todos os locutores da difusora, conhecia de nome, evidentemente, e voz, e conhecia os da Excelsior também, que eu guardava o nome de todos. Agora, ou talvez hoje eu não saberia mais. A gente acaba se filiando, né, as pessoas, os horários, fica meio como amigo, assim mesmo, sem conhecer quem é. Mas voltando à história do nosso querido Antônio Freitas, que é o homenageado de hoje, é quem está contando um pouco da sua vida profissional. Por que você, como todo garoto do interior do estado de São Paulo, que queria trabalhar na capital, foi trabalhar no Rio de Janeiro? Foi influência das suas noitadas ouvindo a Rádio Globo? Talvez tenha sido um pouco sim, porque eu gostava muito de ouvir a Rádio Globo, a Rádio Tupi do Rio, porque você sabe que no Rio de Janeiro a audiência era, em primeiro lugar, Globo, disparada, não tinha como atingir a hegemonia da Rádio Globo. Depois, em segundo, era a Rádio Mundial. Era a Rádio Mundial em segundo lugar. E em terceiro vinha a Super Rádio Tupi, a grande Tupi, né, que hoje está em primeiro e não perde mais o posto. A Globo AM nem existe mais, é uma pena que tiraram. A Globo devolveu o prefixo, né, para o governo. Aqui de São Paulo também devolveu nos 1100, um prefixo fortíssimo, e depois devolveu do Rio de Janeiro, 1220. E a Mundial, hoje acho que ela continua no grupo, mas a Mundial é hoje, se não me engano, a CBN do Rio de Janeiro. A CBN deve estar em dois locais também, no FM no Rio, que era a Rádio Globo FM, se não me engano, não tenho certeza, ou a Globo parece que só funciona no FM no Rio de Janeiro hoje em dia. Então, tinha a Rádio Mundial, que virou CBN, não sei, no começo ela era CBN, eu não sei ainda se retransmite. E tinha a Rádio Globo, que era fortíssima em primeiro, segundo Mundial, terceiro a Rádio Tupi, Super Rádio Tupi. Depois vinha o Nacional, vinha a opção de coisas de outras emissoras atrás. O Rio tinha muitas emissoras. Eu lembro de uma emissora pequena, Rádio Carioca, Rádio Guanabara, Rádio... Meu Deus, tinham tantas emissoras de AM no Rio. A Rádio Guanabara era muito ruim, porque ela ficava perto do morro e a onda não pulava o muro, entendeu? Não saía através do morro. Aliás, eu acho importante, eu não sou técnico, eu não vou ficar dando, nem vou me colocar aqui para dar aula, porque não entendo. Agora, o que você falou é importante. A partir das 6h, com a mudança, ou seja, o sol sai, deixa de ionizar a tal da camada antigamente chamada de heaviside, e aí a onda vai mais longe. Por isso é que houve muita emissora. Hoje está muito mais difícil por causa da estática. Você que esteve lá há bastante tempo na difusora, qual era a potência da difusora? 50 mil? 50 quilos? 50 quilos. Quer dizer, ela à noite ela ia muito longe. Tanto é que é obrigatório, do antigo Dentel, hoje a Anatel, abaixar a potência quando chega. Algumas emissoras até colocavam o gongo, às vezes elas colocavam um sinal eletrônico, né? Enquanto isso, era o rapaz do transmissor ia lá, tirava um transmissor e abaixava a potência, ou colocava o transmissor menor, que era o tal do reserva, enquanto o primeiro descansava um pouquinho, ia dar uma manutenção e tal, e ficava o de menor potência, que era para não entrar em seara alheia e não avançar em frequência de outros e tudo mais. Mas só para completar, a Guanabara era a rádio do Grupo Bandeirantes, que nunca... Hoje ela se chama Bandeirantes Rio de Janeiro, mas ela durante muito tempo foi Rádio Guanabara, ela fazia cadeia com Primeira Hora no Jornal da Manhã, mas nunca teve assim
sabe, uma força muito grande, porque onde ela estava não chegava na metade da população. Mas continua, por favor. Não, isso que você está dizendo de abaixar a potência, toda emissora é obrigada a fazer isso, porque à noite as interferências são muito menores, né? O nível de interferência é bem menor, e as emissoras têm, e muitas emissoras, às vezes, têm, como a difusora tinha 50 quilos, eu acho que abaixava bem, talvez até menos da metade, né, para continuar funcionando. Mas ela chegava... Ia para 10. O transmissor reserva, em geral, era de 10 quilos. Está vendo? Não, e era suficiente para ir longe. Pois é, ele reduzia a potência em 5 vezes, né? Exatamente. Mas bom, aí eu cutuquei você para perguntar por que você foi para o Rio, e você mais ou menos entendeu que era, né, podia ser essa vontade de ir para lá. Por que não São Paulo? Isso é que eu não entendi ainda. Capital. Porque eu pensava, evidentemente, eu pensava em São Paulo, sim, mas como eu não tinha, eu e 4, 5 amigos, a gente juntava um dinheirinho e final de ano nós fizemos 3 vezes isso. Final de ano a gente ia para o Rio de Janeiro. Na terceira vez que eu tomei coragem e fui lá, um amigo meu foi junto comigo, um amigo meu dos que estavam, os amigos que estavam, a gente estava em 5 ou 6, e ele falou, pô, mas você vai lá e tal, você não marcou nada. Eu falei, não, eu vou com a cara e com a coragem, a gente é jovem, a gente é destemido, né? Eu peguei e fui lá, falei, eu vim aqui, eu queria conhecer a Rádio Globo, não falei naquele momento com a portaria, não falei que queria fazer teste, não. Eu fiquei esperando a oportunidade. Um senhor da manutenção, não lembro o nome dele, ele foi muito, muito bacana, foi muito solícito. E depois que ele mostrou tudo para a gente, isso num sábado, olha só, num sábado. Aí eram umas 2, 3 horas da tarde, e eu falei para ele, puxa, será que aqui é possível fazer um teste e tal? Ele falou, olha, eu estou vendo que você tem uma voz boa e tal. E ele me levou para uma outra pessoa que era assistente do Jaime Azulay, um locutor também de bonita voz, chamado Renato Machado. Nunca mais eu falei com ele, não sei onde ele anda, nem tenho ideia. Então, o Renato foi fazer teste comigo e ele que me deu a notícia. Eu perguntei, como é que foi o teste? Né? Eu estava tranquilo, absolutamente tranquilo, como diz José Vasconcelos. Eu estava absolutamente tranquilo, somente o papel tremia, né? Eu estava nervoso, Pachu. E o José Vasconcelos fala disso naquele disco maravilhoso dele, Eu Sou o Espetáculo, você deve ter visto já. Sim. E eu estava tranquilo, apenas o papel tremia, e eu terminei o teste, eu virei para esse Renato Machado, falei, senhor Renato, por gentileza, como é que eu fui no teste? Ele falou, eu acho que você foi razoável, vamos lá conversar com o outro diretor. Daí me levou para a Azulay, já botou a fita lá, aqueles ampex, né, que tinha na sala, a própria sala do Azulay, já tinha, botou lá, ele ouviu o teste, nem saiu da mesa dele, ouviu lá, e falou, garoto, você pretende viver aqui no Rio de Janeiro? Né? Eu falei, sim, eu gostaria muito de vir para cá e tal. Eu falei, depende de o senhor vai avaliar, como o senhor vai avaliar o meu teste. Você já está, a partir de agora, desse instante, trabalhando na Rádio Globo do Rio de Janeiro. Mas aquilo me incendiou a emoção. Ele falou para mim, só que eu vou te dar, hoje é sábado, eu vou te dar domingo, segunda, terça, quarta-feira, aquele carioca bem pronunciado, quarta-feira eu espero você aqui na portaria da Rádio Globo e chegando e já me procurando e tal, eu vou te dar até umas 5 horas da tarde. Eu falei, tá bom, Suzano, tudo bem. Eu fui para o interior, voltei para o Sertãozinho no outro dia, eu falei a gente ia voltar realmente no domingo, então a gente já voltou, todo mundo junto no domingo, todo mundo ficou feliz, os amigos que eu tinha passado no teste, e foi essa a situação que eu fui para o Rio de Janeiro, eu nem esperava fazer teste na Globo, nem nada, eu pensava, no meu coração eu sonhava com isso,
né? Pela influência que as emissoras do Rio tinham na minha região, com transmissão à noite, todas pegavam bem, as emissoras de São Paulo também pegavam muito bem. A Jovem Pan, por exemplo, pegava mais ou menos, que ela também não tinha uma... Ela pegava, e eu ouvia já o Osmar Santos, na rádio Jovem Pan, que eu gostava de ouvir o Osmar já. O Osmar estava crescendo muito, né? O nome dele estava ficando muito influente no mundo esportivo. Mas a Jovem Pan não pegava muito bem. Eu tinha aquele Mitsubishi pequeno, né? Todo mundo, acho que já teve um rádio daquele, porque todo mundo tinha um rádio Mitsubishi, aquele pequenininho, que ficava com ele colado no ouvido. Mas a Jovem Pan não pegava muito bem. A Difusora pegava muito melhor, a Bandeirantes pegava melhor, a Globo pegava melhor, a Globo de São Paulo, a Tupi pegava muito bem. A Jovem Pan pegava mais ou menos, porque a Jovem Pan usava uma onda curta da Record, que eu nunca consegui pegar. Era da Record, que ela era das Emissoras Unidas, né, pertencente ao grupo da Record. E à noite eu tentava pegar, mas pegava assim, mais ou menos. E a Mundial pegava muito bem no Rio, a Rádio Globo pegava muito bem, a Super Tupi, a Nacional, todas do Rio pegavam muito bem. E eu fui lá e acabou dando certo, eu fiz o teste e passei. Mas apenas por causa disso, né? Eu gostava muito do Rio de Janeiro, eu adorava o Rio de Janeiro. A Mundial pegava, e ainda hoje tem facilidade, no litoral brasileiro, com uma facilidade danada. Eu me lembro que eu me lembro que amigos iam, às vezes, para Santos, Guarujá e até para Ubatuba e Caraguá, para ouvir a rádio. Quer dizer, ia lá para passar, não para ouvir rádio, para passar o fim de semana e tal, e aproveitava, ia lá para perto do mar, porque era tranquilo, e muita gente até tinha aquele gravador, o primeiro o rádio, acho que era motorrádio, ainda importado, você tinha um push button, e tinha, isso eu estou falando dos anos 70, e tinha a chance de gravar no próprio rádio do carro, você podia gravar as emissoras de rádio. E o melhor, aquele rádio, como era importado, internacional, provavelmente japonês, ele já pegava a faixa estendida. Você ouvia as emissoras de televisão no seu rádio, naquele lado. Porque começou ao contrário, vamos dizer assim. Nós levamos muito tempo para nos livrar do analógico, levamos muito tempo para acabar com a AM, ainda não conseguimos, mas em breve isso vai estar definitivamente resolvido. E essa faixa estendida, que hoje se chama EFM, aí, um pouquinho antes dos 88 tradicionais, para nós ficou 88 a 108, aqui na América do Sul. E lá no Japão eles já usavam, pelo excesso de emissoras, eles já usavam essa faixa estendida e também não usavam o FM para som de televisão, já era mais para o digital. Bom, você está no Rio de Janeiro. Quando é que você vem para São Paulo para assumir o posto que foi o reinado que você teve durante quase 40 anos de vida? Então, só para terminar, um detalhezinho técnico, que eu lembro que eu perguntei uma vez sobre essa recepção das emissoras do Rio no interior paulista, e um dos técnicos, que ele era um técnico já de muita experiência, ele me falou o seguinte, ele falou, olha, as emissoras do Sistema Globo aqui, não sei se era o caso da Tupi, da Nacional, mas elas estão instaladas, as antenas estão instaladas da Mundial, da Globo, Eldorado, que é onde eu trabalhei no período da tarde, né? Não tinha nada a ver com o Eldorado de São Paulo, mas ele falou, as antenas estão numa ilha, numa pequena ilhota, na Baía de Guanabara. Essa coisa de transmitirem a partir ali, já na altura do nível do mar, eu acho que isso ajudava muito a propagar as ondas, né, dessas emissoras. Né? E ele me contou isso, que isso facilitava demais essa propagação. Só para ilustrar. Então, eu vou completar o que você está dizendo. Em São Paulo, principalmente, como a gente não tem muito essa coisa do terreno, né, da ilha, dessa facilidade, o mar está um pouco longe da gente, eram sempre em regiões periféricas ao centro de São Paulo, onde havia charco, onde havia
muita umidade, que eles colocavam, segundo o meu professor Pedro Félix Pulis, era para colocar distais de cobre de 60 centímetros, um do lado do outro, num terreno bem charco, bem cheio d'água, com pererecas e outras coisas mais, e ali eles instalavam a torre e depois vinha a antena. Tanto é que o FM, você coloca no prédio em que você está trabalhando, você coloca um tubulão e depois os anéis. Já para o AM, você tinha que colocar esses distais enterrados no chão, isso tudo ia para perto do transmissor, depois uma torre de sustentação, que a gente ainda vê em alguns lugares. No interior é fácil, porque quando você está saindo de uma cidade e entrando noutra, você vê lá, você está entrando na cidade de X, ou divisa de X com Y, e logo depois você já vê uma casinha pequena, um casebre em geral, que é a chamada casa do transmissor, e uma torre com essa antena. E você vê o caso da Jovem Pan. A Jovem Pan sempre teve um som bom, em se tratando de AM, né? E a Jovem Pan, a torre dela, com a antena, ela está colocada num terreno bem encharcado ali, que é só chover, fica tudo encharcado. E porque as festas eram feitas, as festas de final de ano eram feitas no transmissor, ali e ela fica bem na beira, assim, a 50 metros da represa, num ponto ali da represa de Guarapiranga. É certíssimo, é isso mesmo. Eu participei de 2 ou 3 festas juninas, ainda tenho uma foto. Você lembra? Eu sou do tempo que o Aluane Neto, o saudoso Aluane Neto, era o Papai Noel, né? Eu ia nas festas. Isso aí. Eram festas muito gostosas. A família Jovem Pan fazia coisas muito gostosas. Bom, vamos lá. Aí, Antônio Freitas, eu estou com medo porque eu quero saber tanta coisa e eu gosto de cutucar para, de vez em quando, tirar mais coisas do que aquelas tradicionais. E aí eu quero ainda perguntar, quando é que você se cansou do Rio, já que ninguém reclamou do seu sotaque paulista, não era paulistano, mas era um sotaque paulista, independente de qualquer coisa. Ninguém exigiu que você tomasse chá de chiado para poder falar como eles, então passou e você fez uma carreira e resolveu vir para São Paulo. Quando isso ocorreu? Então, isso foi antes do início de 80, né? Eu fiquei menos de um ano lá, mas eu aprendi muito. O Edmo Zarif foi um pai para mim, foi uma pessoa maravilhosa na minha vida profissional. O Zarif não era só um fantástico locutor, ele era humano, ele era uma pessoa íntegra, de coração muito bom. E ele perguntou para mim, quando eu falei que eu queria sair, por que eu não queria ficar lá. E eu disse para ele, olha, eu estou longe do interior, da minha terra. Quando eu podia, para você ter uma ideia, um ônibus de Ribeirão para o Rio de Janeiro demorava 12 horas da rodoviária de Ribeirão Preto até chegar ao Rio de Janeiro. Então eu saía 10 horas da noite, desculpe, eu saía 10 horas da noite e chegava no outro dia de manhã. Às vezes saía 9 horas da noite para chegar no outro dia de manhã, às 9 horas no Rio de Janeiro. E quando saía às 10, chegava 10 horas no Rio de Janeiro, eram 12 horas, 11 horas e meia, 12 horas. E a volta também. Eu lembro até era uma empresa chamada Expresso União. Era o único ônibus que tinha direto para o Rio de Janeiro, que ele chegava ali em Campinas e pegava a Dom Pedro e já ia cair lá na frente, na rodovia Presidente Dutra. Então ele cortava ali, chegava em Campinas, pegava a esquerda na Dom Pedro e ia cair em Jacareí, na Dutra, e continuava a viagem. Então era a madrugada inteira viajando. E, então, às vezes, eu gastava um pouco de dinheiro que eu pegava avião. Sempre para ir, né? Para Ribeirão Preto. Se demorava 12 horas, para você ter uma ideia, pela rodovia de ônibus, por estrada, demoravam 55 minutos de avião. E eu pegava aviões da TAM. Era caro, mas eu cheguei a pegar algumas vezes. Então, era uma viagem de 12 horas se transformava
uma viagem de 12 horas que se transformava em 55 minutos. Era uma maravilha. Agora, esses aviões que eu pegava, para você ter uma ideia, era da TAM. A TAM não era ainda Transportes Aéreos Mercosul, hoje é Latam, né? Ela está associada com a Lanchile, mas era Transportes Aéreos Marília, que era do comandante Rolim começando a empresa dele, e só tinham bandeirantes, aviões bandeirante da Embraer. E eu confesso que algumas vezes eu tive medo, que entrava vento pela porta, por frestas ali da porta, e aquele ventinho, aquele barulho de vento. Mas, graças a Deus, eu sempre viajei bem, nunca aconteceu nada. Foram sempre viagens de muita ansiedade para chegar logo e tal. E eu tinha, na época, namorada ainda em Sertãozinho, e fui fazendo essa vida, e adorava o que eu fazia na Rádio Globo, a oportunidade que eles tinham me dado. Fazia Globo no Ar à noite na Rádio Globo, fazia o seu redator-chefe, noticiário conhecido no Rio de Janeiro, à meia-noite, com um grande companheiro, Luiz de França, que se tornou muito meu amigo, e fazia, a partir terminava a hora a Voz do Brasil, tinha o Projeto Minerva, terminava às 8h25, você deve se lembrar do Projeto Minerva, e, evidentemente, né? E depois tinha, a hora que saía o Projeto Minerva, entrava já o Correspondente Globo, que era muito conhecido no Rio de Janeiro, a audiência da Globo era muito grande. E depois eu cheguei, eu falei, não, preciso ir para São Paulo, me botei isso na cabeça, preciso ir para São Paulo, e vim, fiz um teste mesmo na Rádio Capital, pediram para eu esperar e tal. No outro dia eu fui na Bandeirantes, também pediram para dar um tempo, que eles iam ver e tal. Quem me atendeu na Bandeirantes, que era amigo de uma pessoa que trabalhava com meu irmão na CESP, foi o Tavinho Sesc, que era primo dessa pessoa que me indicou. O Tavinho me recebeu muito bem, nunca mais eu vi o Tavinho Sesc, nem falei com ele. Mas ele falou, olha, tua fita está guardada, eu vou mostrar para o pessoal e tal. E um dia o Zé Paulo de Andrade me disse que tinha ouvido e tal a fita. E no terceiro dia eu fui na Jovem Pan. E na Jovem Pan eles me aprovaram e eu comecei na Jovem Pan. Uma semana depois já estava trabalhando, saí do Rio de Janeiro, vim para São Paulo e já fiquei na Jovem Pan. Isso, início, assim, comecinho do ano de 1980. Muito bom. Aí a gente já sabe muita coisa a respeito do que você fez e do que você representou para o Jornal da Manhã, mas alguns detalhes são importantes. Você já foi para o Jornal da Manhã ou ainda fez algum dos outros programas noticiosos da tarde ou da noite? Malhoca, eu tive sorte, aliás, eu tive muita sorte na vida, assim, profissional. E eu falo, hoje em dia, eu me pergunto, cadê minha sorte, né? Aquela sorte que eu tive de ser aprovado. Mas não é, a idade chega, depois você fica preterido por uma série de fatores, inclusive este, que é a idade, que eu acho que hoje em dia as pessoas não aceitam muito pessoas de mais idade para trabalhar, seja qualquer que seja a profissão, e em rádio também, eu sinto isso aqui em São Paulo. E eu tive essa que você me perguntou, eu tive essa facilidade, né, de conseguir esses lugares e fui galgando postos, mas eu fazia, depois do teste, eles me disseram 2, 3 dias depois, olha, você esteja amanhã aqui, o Jornal da Manhã naquela época começava às 6h30, e tinha saído, por sorte minha, aí ele não ficou muito tempo na Jovem Pan. Ele faleceu recentemente, se eu não me engano, faleceu há 1 ou 2 anos. Você deve se lembrar da voz dele. Tinha uma voz potente, uma voz forte, grave. E ele foi da TV Cultura, se eu não me engano, e foi trabalhar na Voz da América. Ele deixou a Jovem Pan para ir para a Voz da América, o Álvares Bittencourt. Lembra disso? Claro, meu querido amigo, pessoal até. Grande voz, né? Uma voz grave. Ele falou, olha, eu agradeço muito, me contaram, né? Que ele falou, eu não conheci ele, nunca conheci, infelizmente, não tive essa oportunidade.
Ele chegou e falou, eu agradeço muito a vocês terem me dado uma... Ele ficou alguns meses na Jovem Pan, mas saiu meu negócio em Washington, na Voz da América, e eu estou indo para lá. E eu entrei porque estava precisando de alguém para fazer, junto com o Antônio Alexandre, o primeiro horário, e o âncora era o Wilson Fittipaldi, o Barão. O Barão era o âncora. E eu comecei a fazer com o Antônio Alexandre, e depois às 7... olha só, o jornal começava às 6h30, depois de algum tempo o jornal passou às 6 horas, depois de alguns anos, passou para 5h30, até a última mudança que ele começou a ser apresentado a partir das 5 horas da manhã. Hoje regrediram, né? Eles voltaram 1 hora, porque hoje começa às 6 da manhã. Então ele foi subindo os horários, foram subindo os horários, o seu Tuta achava que precisava subir, o Fernando Vieira de Mello, o Zé Carlos Pereira da Silva, que era o nosso diretor também, e foram mudando os horários. E aí, por causa da representatividade comercial que a Jovem Pan tinha, que era fabulosa, e tinham muitas inserções que não estavam dando tempo de serem cumpridas, eles foram aumentando de meia em meia hora. E eu, em 3 dias, eu estava fazendo o Jornal da Manhã com o Antônio Alexandre, eu e o Antônio Alexandre e o Barão Fittipaldi, o Wilson, e depois, às 7h30, entrava o Franco Neto e o Antônio Delfiol, que terminavam o jornal às 9 da manhã. Depois o jornal passou, depois de muito tempo, passou a terminar às 9h30, depois terminou... Hoje termina às 10. Ele começa às 6 e vai até às 10. E eu fiz pouco tempo, quando o Antônio Delfiol saiu, o seu Tuta pediu para eu fazer o segundo horário, mas logo depois veio a oportunidade de fazer o show da manhã também. Então eu passei novamente a apresentar a parte de abertura do jornal para poder ficar um tempinho fora para voltar e fazer o show da manhã a partir das 9h30 até meio-dia. Uma pergunta que não pode... E fiz outros horários também. Malhoca, eu fiz tudo na Jovem Pan. Eu fiz Jornal da Manhã, eu fiz Show da Manhã, eu fiz Jornal de Esportes várias vezes. Eu fiz nosso jornal, que hoje é Jornal Jovem Pan, era das 13h30 às 14h, hoje é das 13h às 14h, se não me engano. Eu fiz São Paulo Agora, que era à tarde, São Paulo Agora. Com a saída do Mário Chambi, o Mário não podia mais apresentar, o Mário estava apresentando com a gente lá. Grande figura, o Mário Chambi, grande figura. E a gente sempre conversava, me dava bem com ele. E o Mário saiu, falou, preciso sair, porque eu tenho muitos outros compromissos e tal, então ele pediu para sair. E aí, o Marcelo Parada estava chefiando a Jovem Pan, dividindo com o Zé Carlos Pereira, e eles tiveram a ideia de me colocar. Eu fiquei uns 3 anos do São Paulo Agora, concomitantemente fazendo Jornal da Manhã. Fiz a Hora da Verdade também, a Hora da Verdade, 13, 14 anos, eu, Franco Neto, e Ney Gonçalves Dias e outros, né, que passaram por ali, vários. A pergunta que não pode deixar... Desculpe, e fiz o Show da Madrugada também, gravado, muito tempo, fiz uns 12 anos de Show da Madrugada. Só não fez o programa à noite, tudo se sabe, ou coisa que vale, porque... Eu falava, olha, eu só não fiz o programa à noite, tudo se sabe, da Ana Maria, que não ia ficar bem, porque o resto eu fiz de tudo. Não ia pegar bem, exatamente. O Repita, qual é a história verdadeira do Repita? Tem folclore, tem história verdadeira, tem história de bastidor. Quem criou, por que foi isso? Quando você chegou, já existia o Repita? Porque a sua voz foi marcante em relação a esta palavra. É verdade. Bom, todos, né? Todos ali... Eles eram muito competentes, né, os locutores. Eu gostaria de me incluir nesse time, e como os grandes locutores, muito competentes todos, Franco Delfiol, Alexandre, Roberto Biller, o filho dele, o César Rosa, todos que passaram por ali, sempre com muita competência. E o Jornal da Manhã foi criado como Jornal da Manhã, ele começou como equipe 7h30 em 1966 ou 67, parece que já era começo de 67.
ou estava terminando 66. Começou com o Sargentelli como âncora, Otávio Nami, que eu não conhecia, o Sargentelli eu conheci, grande figura, engraçada, né? Uma figura de muitas histórias, né? O Sargentelli era muito engraçado para contar histórias, você ria de tudo, porque eram histórias muito interessantes. E era o Antônio Delfiol e o Antônio Alexandre. E um dia o Alexandre me conta isso, que o Fernando, o Delfiol deu a hora, e nem sei se era equipe 7h30, já tinha passado a ser Jornal da Manhã. Parece que já estava começando o Jornal da Manhã. E eles tiveram esse nome, né? A criação desse nome, que foi muito feliz. Tem Jornal da Manhã espalhada pelo Brasil inteiro. Show da Manhã também tem várias emissoras que pegaram o nome Show da Manhã. E aí o Alexandre, o Delfiol falou a hora, e o Alexandre não entendeu a hora, e olhou para ele e falou, repita. E o Delfiol ficou olhando para ele e repetiu. Ele falou, repito, são 7 horas e alguma coisa. O Fernando Vieira de Mello ouviu, e o Fernando era sempre bravo, né, que você conheceu bem, sempre aquele jeitão meio bravo dele. Ele entrou no estúdio e o pessoal tinha receio do Fernando, que ele ficava meio estourado. Com a gente não muito, mas ele, quando ficava bravo, era difícil ficar perto dele. E aí o Fernando entrou no estúdio e falou, quem é que fez, que falou, repita aí, sei o que e tal, quem foi que falou? O Alexandre todo acabrunhado, todo meticuloso, ele falou, desculpa, Fernando, fui eu. Ele falou, então, a partir de amanhã, você não deixe de fazer isso. Toda hora que um der a hora, o outro fala repita. Ou você, ou o Delfiol, depois de alguns anos entrou o Franco também, e o repita se estabeleceu. Essa história é confirmada pelo Antônio Alexandre, que ele fala que ele é o autor. Ele falou, eu sou o autor da criação do repita. Ele fala mesmo, sempre mas ele já deu até entrevista falando disso, e foi uma criação de maneira sui generis, né? Mas ficou estabelecido que a partir daquele momento, então, o repita estava criado. E com uma segurança, porque é tradicional a gente perceber que, às vezes, no dia a dia, fazendo outras coisas, que o rádio sempre permite isso, você não presta atenção em alguma coisa. Então, na hora que você fala o repita, opa, a orelha parece que cresce e você vai prestar atenção. Agora sim, agora eu entendi a hora, está certíssimo. E ficou uma marca no jornal, né? Ficou uma marca. Não tem como apagar. Ficou uma marca. Tentaram copiar, mas não sempre se lembra do original, não tem jeito. Sim, pode mudar, pode fazer qualquer outra brincadeira. É melhor você falar. Repita, como se diz na Jovem Pan, e seguir por aí. Certo. Quantos anos de Jovem Pan? Nós estamos com 10 minutos de programa. Eu preciso dar uma corridinha, porque eu tenho muita coisa que eu ainda quero saber do Antônio Freitas. Foram 39 anos e meio. Faltavam apenas 6 meses para completar os 40 anos. E aí foi interrompida essa caminhada, mas eu fui muito feliz. Outro dia nós conversamos sobre isso, né? Você precisa agradecer o período que você era feliz lá. E eu fui muito feliz durante um bom tempo lá. A maioria do tempo eu fui feliz. Eu gostava muito de trabalhar na Jovem Pan. E outra emissora que eu tinha muita vontade de trabalhar aqui em São Paulo era a Bandeirantes, mas nunca aconteceu, não chegamos a conversar. Eu cheguei a conversar com o Zé Paulo, com o Edson Guerra. O Edson Guerra queria me levar para lá e nunca aconteceu, mas é aquilo lá, né, que a gente fala que o famoso provérbio, Deus escreve certo em minhas tortas, não era para eu sair mesmo, e eu acabei ficando praticamente 40 anos. Maravilha. O que mais você fez? Eu sei que você passou por algumas emissoras do interior, eu sei que você foi voz padrão da Rádio Imprensa FM de Vargem Grande do Sul, que você foi da Rádio Cultura, mas outras emissoras, assim, televisão você fez? Outras emissoras de rádio? Eu fiquei 5 anos e quase 6 anos no SBT. Eu fiz SBT, eu fiz todos os jornais do SBT a partir de 1984. Fui levado pelo Gilbertão Ribeiro, lembra dele, né? O Gilbertão.
famoso Gigante Branco, o apelido dele era Gigante Branco. E o Gilberto me levou para o SBT. Nós nos encontramos, o Gilberto tinha feito São Paulo agora, no Jovem Pan, e eu gostava de conversar com ele, ele era sempre alegre, né? Sempre brincalhão e tal, conversávamos às vezes, tomava café juntos e tal. E um dia ele estava na banca ali embaixo, do Júnior, ali da Jovem Banca, né? E eu estava lá pegando uma revista, um jornal, não sei o que, ele passou, ô Freitas, como é que vai? Como é que não vai? Não sei o que e tal, começamos a conversar. E eu já tinha feito programas para a TV Direta, para o Lemos Brito, a TV Direta, que era um dos primeiros estúdios de televisão aqui de São Paulo. Eu gravava programas, as cabeças, né? Eu gravava as cabeças de programas Brasil Socioeconômico na TV Gazeta, às 11h30 da noite, toda segunda-feira. Que audiência, você imagina. 11h30 da noite. Era um programa que eu fazia, era um programa que falava sobre o mundo político, econômico de São Paulo, principalmente de São Paulo, e era transmitido pela Gazeta, canal 11, né? TV Gazeta, Brasil Socioeconômico, que fazia, tinha uns 45 minutos de programa. E gravava também o Balcão do Varejista, fazia todas as aberturas, o Balcão do Varejista, que era transmitido pela Record, de manhã, no sábado, 7h30, 7h da manhã, tinha uma meia hora de programa, e eu era o apresentador e o Arnaldo Faria de Sá, que hoje é vereador, já teve uma vida política muito, muito, muito grande como deputado federal e ficou muito tempo em Brasília, né? E o Arnaldo era o português que ficava atrás do balcão, e eu fazia as cabeças dos programas, eu só gravava, depois o Arnaldo gravava a parte dele, e depois o Gilberto perguntou para mim, pô, eu já vi você fazendo televisão, na Record, na Gazeta e tal, você não quer fazer um teste no SBT, que vai precisar de gente lá? Eu falei, puxa, adoraria. E eu fui para lá, fiz o teste. O Silvio que aprovou meu teste, porque o chefe de redação, que era o Dalísio, lembro do primeiro nome dele, Dalísio. O Dalísio falou, capricha, porque é o Silvio que vai aprovar o seu teste, se você for aprovado. O Silvio que vai avaliar, e ele gosta muito do Jornal da Manhã. E você sabe disso, que o Silvio adorava ouvir o Jornal da Manhã. Quando teve o sequestro da filha dele, da Patrícia, ele ligou para a Jovem Pan e conversou com o Joseval e entrou falando direto com o Joseval para explicar o que tinha acontecido. E o Silvio aprovou meu teste, eu comecei e fiquei quase 6 anos no SBT apresentando os jornais e gostava muito de televisão. E sempre tive uma vida fazendo comerciais, essa coisa de comerciais, vídeo, voz e tudo. Eu gostava muito, sempre gostei muito disso, adorava tudo isso. Nos dias de hoje, Antônio Freitas está aposentado, não quer mais nada com a latinha ou está disponível para quem quiser, seja em rádio ou em televisão? Só faltou, se você me permite, Malhoca, faltou dizer que você falou da rádio imprensa, o Paulo Sérgio, uma grande amizade que eu tive com o Paulo Sérgio, tem até hoje, e eu fiz um programa lá que durou uns 12 anos de flashback, eu sempre gostei de música, né? Era só música pop internacional. Durou de 11 a 12 anos, um período gostoso que eu apresentava, gravava e fazia tudo lá. E depois, na época que foi criado o MD, eu comecei a gravar aqui em São Paulo, já, para não ficar indo, eu ia a cada 15 dias lá, é um pouco longe. E depois eu comecei a fazer por MD e tudo, deu tudo certo. Foram quase 12 anos. E sempre gravava muita coisa para ele e tal, vinhetas, comerciais, chamadas e tudo mais. E passei um longo tempo frequentando a Rádio Paulo. Hoje nós não temos tanto contato assim, mas foi um período muito gostoso. Hoje eu tenho um home office, né, na minha casa, eu gravo o que eu consigo gravar, o que me chamam para gravar, que seja alguma coisa compensadora. Tenho gravado livros católicos, gravei alguns livros católicos e foi uma experiência um pouco cansativo, né? Porque o último livro que eu gravei eram 375 páginas. Demora. Esse eu levei quase 1 mês e meio. E agora eu tinha outro para gravar, que o Nicola, do Ecos Studio, falou, tem um livro novo aqui, eu fui lá conversar com ele. Esse tem 715 páginas. Eu vou levar uns 3 meses para gravar, se é que eu vou gravar, porque ele falou, não, espera um pouquinho, tal, deixa a gente só avaliar aqui, porque ele quer a sua voz, a editora quer a sua voz, não sei o que e tal. Eu falei, não, tudo bem, eu gravo. E ficou
de eles me comunicarem. Não sei, está precisando de alguns acertos ainda, mas talvez eu vá gravar esse também, de mais de 700 páginas, que é de 1910, um padre que era contra, um padre católico que era contra a maçonaria. Eles brigavam muito, que ele achava que a maçonaria queria destruir a Igreja Católica. Veja só. Mas é isso, como você disse, eu estou disponível, sim, sempre disponível. Eu adoro a minha profissão, adoro rádio, adoro televisão. O que aparece, a gente conversa, avalia, conversa com o interessado. E eu só não voltei até hoje porque eu não tive oportunidade mais em nenhuma emissora de São Paulo. Ok. Freitas, chegamos, infelizmente, ao final desse gostosíssimo bate-papo. Eu agradeço a você ter disponibilizado esse tempo para contar as suas histórias para nós e para resolver algumas daquelas interrogações que ficam na cabeça da gente, que só falando com quem esteve lá. E o Freitas já provou, por A mais B, que em qualquer parte, seja em Sertãozinho, Ribeirão Preto, Rio de Janeiro, São Paulo, ele é o bom e está disponível para a sua emissora em qualquer parte do Brasil, caso você consiga pagar o que ele vale, porque, afinal de contas, não vou dizer que seja impagável, porque essa palavra até tem outra conotação, mas é uma pessoa de nível e que tem que ser respeitada. Obrigado, Freitas, foi muito gostoso rever você. Eu agradeço muito essa oportunidade que você me deu para falar de algumas coisas da minha vida profissional, da minha carreira. Eu queria dizer que, graças a Deus, tem aparecido algumas coisas que eu gravo em meu home office aqui em casa e que graças a Deus, eu entrego e sou muito respeitado no ramo. Eu fico infinitamente agradecido a todas essas pessoas que me deram o prazer da audiência durante anos no microfone da Jovem Pan e outras emissoras que eu passei, por onde passei. E foi uma honra participar do seu programa, dessa homenagem que você faz aos 100 anos do rádio. Muito obrigado, um grande abraço. Foi muito bom vê-lo novamente. E como nos encontramos há algum tempo atrás, na despedida do Joseval da Jovem Pan, quando for possível, seria uma grande honra, um grande abraço, abraçá-lo e revê-lo pessoalmente, que você sempre foi uma figura de uma educação extremada, de uma educação que eu achava impecável. Parabéns. Obrigado, o rádio agradece a sua participação e a gente vai tomar pelo menos um café, se não outras coisas mais, em homenagem ao próprio 100 anos do rádio, tá bom? Muito obrigado, Luiz Fernando, prazer, um forte abraço a você, a todos aqueles que admiram este veículo maravilhoso que é o rádio. Obrigadão. Este foi Antônio Freitas, a voz do Repita da Jovem Pan, além de uma série de outras coisas que ele fez. Como nós já estouramos o tempo, eu só vou dizer muito obrigado a você que está na nossa audiência e a gente volta na semana que vem, se Deus quiser. Até lá.